Oi, gente! Estamos começando mais uma edição do nosso Pod Pai, que sou eu. Pod Filho, que sou eu, o Alê, e aqui, a orelha aqui do nosso Pod Dog. O nosso Anselmo. Tá escondido aqui atrás tá do microfone. Né? Hoje ele está cansado. Bom, antes da gente apresentar o nosso convidado, sempre eu faço aquele pedido para você se inscrever no nosso canal, porque ajuda na nossa sobrevivência. Dê o seu like e também faça o seu comentário. De repente você pode sugerir um convidado para a gente, que tipo de convidado você quer aqui no nosso podcast, porque aqui a gente não fala só de esporte, aqui a gente fala sobre tudo, a gente não tem nenhuma limitação com relação ao assunto. Nosso convidado de hoje é muito futebol, um companheiro de Fox Sports durante 2 anos e meio, um amigo, o Paulo Vinícius Coelho, o PVC. Tamo junto. juntos. E aí, PVC, tudo bem? Tudo Prazer certo. ter você aqui Eu gostei da definição, muito futebol, isso mesmo, muito futebol. Hoje é muito futebol, PVC é uma enciclopédia, é uma pessoa que eu vou começar contando uma história. Uma história do PVC que é muito boa. A gente estava fazendo um debate final lá na Fox, eu apresentava o programa e os comentaristas, eles giravam o PVC, e algumas vezes, não iam muitas vezes não, e algumas vezes. E uma vez o PVC foi, a gente estava numa discussão de poupar ou não jogadores. E aí a gente eu levantei a história de que não deveria poupar, porque naquela época, se eu não me engano, era o Jorge Jesus que estava com essa polêmica. Que estava falando que não poupava ninguém. O Jorge Jesus não poupava. Aí eu falei assim, eu tô com o Jorge Jesus, porque na Europa, os times quando poupam, eles poupam 2, 3 jogadores. Aí eu ainda falei, na Liga dos Campeões era muito difícil o Real ou o Barcelona poupar mais de 2 ou 3 jogadores. E o PVC virou assim, não, poupam. Aí eu falei, não, PVC, eles não poupam, não sei o quê. Eu falei assim, poupam. Aí teve essa discussão ali uns 5, 6 minutos, e beleza, foi no começo do programa. Eu fui buscando. Aí o PVC ficou o programa inteiro do meu lado, buscando lá. Aí Barcelona 2019. Aí buscando. E o coordenador naquele dia era um desses doentes igual o PVC, assim, de dado. Eu acho que era o Marcel, que estava na coordenação. Aí ele deu ele falou assim, não, aqui, ó, nesse jogo aqui, não sei o quê. Eu sempre falei Barcelona em 2019, que tinha poupado no Campeonato Espanhol para jogar contra o Liverpool para semifinal. Aí o outro falou assim, mas não poupou tantos assim não, porque não sei quem era o amarelo, não sei o que o cara foi buscar também. Aí eu falei, caramba, mas assim, 1h30, 2 horas ele ficou Mas eu fico imaginando, é um negócio muito difícil de querer pesquisar. Como é que você pesquisa? Você descobre... Não, você tem... Eu pesquiso principalmente com o meu arquivo. Com o meu arquivo. O PVC tem um arquivo monstruoso. Mas você tem uns caminhos. Também tem porque caminho assim, internet. Eu quero saber um jogo, um time da Champions que poupou mais de 3 jogadores. Eu queria fazer um Soccer Base com o meu arquivo. Soccer Base é um site que se chama soccerbase.com. E eu queria fazer um Soccer Base. Eu queria pegar meu arquivo e transformar num Soccer Base. Eu não tenho caminho da tecnologia e nem tenho alguém que patrocine isso. Mas eu queria fazer um Soccer Base. Pegar o meu arquivo, eu tenho todos os jogos em arquivo do Campeonato Brasileiro. E isso está onde? Está no computador? Está no meu computador. Nos meus computadores. De 59 a 2022, 59 a 2023, eu tenho todos os jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo. O que você tem dos jogos? Todos os jogos. Escalação. Ficha, local, juiz, renda, público, cartão amarelo, gols... Escalação, substituição, com tempo de substituição. Ou seja, só você tem isso. Nem na internet tem. Aí, de 59 para cá. E 37, que foi unificado você tem agora. Ideia de quantos são no PVC, mais ou menos? Eu fiz a conta do dia, são 14 mil e... Caraca. Mas, enfim. E Champions League eu tenho tudo até 2002 em livro. E eu tenho tudo de 2002, 2003 para cá no meu computador. Todos? Todos os jogos de Champions League. Por exemplo... Jogo Real Madrid e Shakhtar. Não, Real Madrid e Shakhtar. Real Madrid e Celtic. Tem. E eu tenho todo o arquivo de seleções de 2000 para cá, todos os jogos de Itália, Alemanha, Inglaterra, França, Mas todos Espanha, os jogos, amistoso, tudo? Tudo. De 2004, 2005 para cá tem convocação também. É mesmo? Hoje eu anexei a convocação da França, da Alemanha, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha. E aí você vai lá e digita? Não, você, aí você isso tá no Word. Eu digito. Certo. Não, eu você digita? Digito. Ou seja, para pesquisar um negócio, por exemplo, esse que vocês estavam debatendo lá,
Você teve que ir no olho ali, não tinha uma coisa... Não, porque aí eu posso... o Theo falou, eu vou no caminho. Eu sei que o Soccerbase tem. Se eu pegar soccerbase.com e puser Barcelona 2018-19, eu vou ter todos os jogos e as escalações. Mas aí você vai ter que ver. Que olhando, assim, nesse eu jogo... pego no celular. Você quer ver Você agora? Você vai pegar jogo a jogo. Eu tava ouvindo outro dia você na rádio, agora, essa semana, se eu não me engano. Foi ontem. Tem muita coisa que eu sei de memória, porque você passa a vida olhando essas coisas. Eu acho que foi ontem ou foi na sexta-feira. Eu estava te ouvindo na rádio e até usei nos boletins que eu faço lá na massa. Você virou e falou assim, é a maior diferença. Se o Botafogo perdeu o campeonato... É a maior distância. É a maior distância já aberta que um time perdeu. Porque o Flamengo teve 13 pontos abaixo do Palmeiras em 2009, mas o Palmeiras não teve 13 pontos para o segundo colocado. O Palmeiras teve 13 pontos para o Goiás, que era o segundo. 5 pontos atrás. Certo. Que é diferente de você vai falar de automobilismo, você vai olhar no retrovisor e o segundo tá 13 pontos atrás, o cara tá 3 curvas lá atrás. Sim. É diferente de você dizer que é o caso do Botafogo. O Botafogo terminou o primeiro turno, o Botafogo tava 14 pontos na frente do Palmeiras. Mas o Botafogo abriu 14 pontos pro Palmeiras. Não, perdão. Acabou o primeiro turno, o Botafogo estava 13 pontos na frente do segundo colocado, que era o Palmeiras. Então, ele abriu 13 para o segundo colocado. Ninguém que abriu 13 pontos para o segundo colocado perdeu o campeonato. E você falou isso em termos de grandes ligas ou só Brasil? Não, grandes ligas eu vou lembrar assim. O Newcastle ficou 11 pontos na frente do Manchester United e perdeu o campeonato. Estou falando do Brasil. Certo. Eu não fiz a pesquisa completa. Eu lembro que eu ouvi, aí eu falei assim, isso eu vou usar no boletim. O Newcastle ficou 11 pontos na frente do Manchester United em 96 e perdeu o campeonato. O Manchester United ganhou o campeonato, que é um campeonato que se diz de Ferguson Babies. Eu sei muito bem disso, sabe por quê? Vou misturar a vida pessoal junto. Eu comecei a namorar a minha mulher em 96, e aí, em maio de 96. Eu estou junto com ela faz 27 anos. Ou melhor, ela me atura faz 27 anos. E aí, em outubro de 96, a gente teve 2 dias que a gente brigou. E foi o suficiente para ela comprar uma passagem para a Inglaterra. E ela falou, vou passar o Réveillon em Londres. Tinha uns amigos ali em Londres. Eu falei, não, eu vou com você. Não, você não vai. Você não vai. Você não entendeu. Eu comprei a passagem para fazer o Réveillon. Tinha um ex-namorado dela que morava lá. Aí ela foi morar em Londres, foi passar o Réveillon em Londres. Eu fiquei uma pistola. Não, eu vou levar você no aeroporto. Não, você não vai me levar no aeroporto. Beleza. Nós estamos juntos até hoje, tá tudo bem. Aí ela foi pra lá, eu pedi pra ela trazer pra mim uma camisa do Arsenal, que ela me perguntou lá, é home or away? Eu não sabia o que era isso, né? Camisa que joga em casa com o mandante, camisa original, Goiás verde ou Goiás branca? Certo. Eu falei, eu quero vermelha com a manga branca. E aí ela me trouxe de surpresa um livro chamado Illustrated History of Football. Cara, eu devorei aquele livro, curiosamente, só 6 anos depois, que foi às vésperas da gente começar a fazer campeonato inglês na ESPN. E eu virei comentarista do campeonato inglês em 2003 e eu sabia tudo de campeonato inglês por causa daquele livro. Aí tinha ali a história dos Ferguson Babies. Ferguson Babies, que coisa é essa? Nos anos 50 e 56, o Manchester United teve um time que chamava de Busby Babies, porque o técnico era o Matt Busby e era um time de garotos que ganhou o campeonato de 57 e ficou famoso por serem os Busby Babies. Em 96, o Newcastle estava 11 pontos na frente do Manchester United. E o que o Ferguson fez? Botou os moleques para jogar. Quem eram os moleques? David Beckham, Nick Buck, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville. E tirou a distância e foi campeão. Foi o grande time. Foi campeão com os garotos e o Cantona. Certo. Agora, o PVC, quando não tinha computador? Eu aprendi a gostar de futebol lendo placar. Sabe como é que eu comecei a ler placar? E é uma sorte da minha vida, porque eu trabalhei em placar dos 21 aos 28, e depois dos 30 aos 31. Mas um dia eu estava subindo da escola a pé para voltar para casa, no Parque Continental, e parei na banca do jornal, e eu parava com frequência, pegava o placar e ficava lendo. Até um dia que o dono da banca falou assim,
Ô, moleque, você não pode ler essa revista inteira aqui, não. Aí eu fui até em casa, peguei o dinheiro, voltei e comprei a revista e nunca mais parei de ler. Nunca mais parei de comprar a revista. O seu primeiro emprego foi aonde, PVC? Primeiro emprego Bom, emprego? Emprego. Primeiro eu trabalhei num Lava Rápido, em 87, mas eu estava no primeiro ano da faculdade. Aí eu arrumei emprego numa empresa de cobrança chamada Soma. E em seguida arrumei um freela num jornal chamado Diálogo, em 87, eu tinha 18 anos. E aí eu arrumei um emprego com 18 anos num jornal chamado Gazeta de São Bernardo. Mas depois de formado, foi revista Ação como estagiário e emprego revista Placar. A Placar. É. E depois você foi pro jornal, mesmo assim, fazer esporte em jornal. Eu fazia a revista Placar, que era esporte, tu cobria a Copa de 94 com o Placar, e aí em 97 eu recebi o convite para ser parte da primeira equipe do Diário Lance. Aí eu fui pro Lance. Você começou em jornal no Lance. Eu pensei que você tinha começado Cara, no Estado, Folha. Theo, me ajudou muito ter feito revista primeiro, no sentido de eu tive um editor. Eu tive 2 grandes editores na Placar, que foram o Álvaro Almeida, foi meu primeiro editor que me contratou, filho do Hamilton de Almeida, grande jornalista brasileiro. Sim. E depois o Sérgio Martins, que é o autor da matéria da Máfia da Loteria Esportiva. Sim. E o Sérgio Martins pegava meu texto e ele canetava e falava, vai lá e reescreve. E o fato de trabalhar numa revista me ajudou muito, cara. Ele me ensinou a escrever. Eu ia pra rua fazer uma matéria. Voltava. Como tinha tempo, o Placar era mensal nesse período. Ah, ele era mensal. Então você voltava e aí você fazia... Calma. Aí você fazia o texto e entregava pra ele. Aí se ele voltava e falava assim, você é repórter de rádio? Eu falava, por que, Sérgio? A melhor história que você me contou não tá no texto? Eu falei, tem razão. Aí você pegava e botava a melhor história. Sabe quando você volta da rua e fala, cara, você não acredita. Sim. Aconteceu isso assim, assado. Aí você vai e escreve o texto e você acha que naquele assunto, aquela história não tem importância. Sim. Ele voltava e falava assim, vem cá, você é repórter de rádio? Eu falei, não, por quê? A melhor história que você me contou não tá no texto. Isso parece o Ari Júnior, o câmera, sim. que morreu no voo da Chapecoense, trabalhava na Globo. O Ari começou comigo. E o Ari tinha coisas parecidas. Na minha época, eu chegava na emissora no sábado, no domingo, final da tarde, início da noite, aí ia para a máquina de escrever, para escrever a matéria, e eu não decupava. A gente não decupava o equipamento. Ninguém decupava naquela época. E ele pegava e ia para a ilha ver o que ele tinha feito. Aí, beleza, aí eu tô pronto. Aí eu falei assim, vamos gravar o off. Aí eu gravava o off, ele falou assim, você não falou do pôr do sol? Aí eu falei, Ari, não tem pôr do sol aqui na matéria, cara. Aí ele falou, bicho, pôr do sol tudo demais. É a melhor história. Aí eu falei assim, a melhor imagem ele falou assim, cara, tá demais. Eu falei, não, Ari, não vou mexer não, já fiz meu texto. Aí ele falou assim, vamos lá ver. Aí eu disse, aí eu olhava, eu disse, Ari, maldito, eu vou mexer no meu texto inteiro, sabe? Claro, e mexia, então é parecido. É muito parecido. Agora, eu tava vendo os livros que você escreveu, né? Você lançou os 50 maiores jogos da Copa do Mundo e depois você lançou os 55 maiores jogos. Porque aí foi tipo isso aí, então. Não. Aí foi pedido da editora pra gente atualizar na Copa seguinte. Ah, então mas foi outra coisa. Foram livros diferentes ou era só uma edição diferente? Não, era um complemento do mesmo livro. Ah, tá. Eu acho que eu tenho 10 livros publicados. O primeiro foi uma provocação da editora Contexto, que é o jornalismo esportivo, que é um livro que eu sempre fui muito crítico e eu fico muito feliz porque tem uma receptividade muito grande de estudante, que é um pouco... Esse aí que está estudando jornalismo agora. E é um pouco retrato do mercado da época, mas o livro tem 20 anos e as pessoas leem até hoje, é legal demais. Mas eu acho que o livro podia ser melhor do que ele é. Eu acho que o melhor livro sobre jornalismo esportivo é o livro do Celso Unzelt. Mas o meu livro tem uma receptividade muito grande, que acho que ele tem uma leitura rápida, o texto é rápido, e é um texto... As pessoas falam que eu escrevo como eu falo. Não sei se isso é bom ou ruim. É bom. É bom. E tem um terceiro livro que eu escrevi, que é o Bola Fora, que era um projeto que eu queria fazer, que era a história do êxodo do futebol brasileiro.
Ele é um bom livro, mas ele é um livro possível, porque para a quantidade de trabalho que eu tinha, era a quantidade de tempo que eu tinha para fazer. Mas tem boas histórias, a história do Domingos da Guia, a história do Evaristo, de como os espanhóis contratavam brasileiros nos anos 50. O Brasil exporta jogadores desde os anos 1910. E o Brasil tem técnicos estrangeiros em todas as décadas, desde a década de 1910, no Brasil. Ah, agora começou a contratar técnico estrangeiro. Não. O Brasil tem técnico estrangeiro em todas as décadas, desde a década de 1910. Podia ter mais, podia ter menos. Mas em 93, o do Sandro Laskovic, sérvio, veio trabalhar no Brasil. Então tinha. Não é que você tinha uma febre, mas tinha. Certo. Depois eu escrevi um livro que foi eu queria fazer um outro livro e o Matinas Suzuki me provocou a fazer o que eu acho que é o melhor livro que eu escrevi, que é a Escola Brasileira de Futebol. Sim. Que é um livro que as pessoas que leem gostam, e eu gosto muito do resultado dele. Acho que é o melhor livro. Ele tem conteúdo, ele tem história, ele tem repertório tático, ele conta por que é importante os técnicos brasileiros escreverem, que não escrevem. Então, talvez a Escola Brasileira de Futebol, talvez seja, tirando o livro do Abel Ferreira, Cabeça Fria, Coração Quente, a melhor referência tática da história do futebol brasileiro. Quantos treinadores você conversou? Eu conversei com muitos, porque eu usei muito o Theo. Conversa que... Sabe aquela história que a gente fala, de jornalista? Quanto tempo você demorou para escrever esse texto? 40 minutos? Quanto custa isso? Eu vou te pagar 200 pilas. Não, peraí. Eu demorei 54 anos e 40 minutos. Sim. Você não demorou 40 minutos para escrever o texto. Sim. Você demorou 54 anos e 40 minutos. Você diz porque você acumula. Mas você, assim, tudo que você acumulou na vida, mas o planejamento para fazer o livro, você já acumulava pensando no livro ou foi tipo assim? Não. Você acumulou as coisas e pensou, nossa, olha o que dá para fazer com isso. Esse livro, Escola Brasileira de Futebol, que eu acho o melhor livro que eu escrevi, dos 10, ele tem um pai que é o Matinas Suzuki Jr. Porque eu fui vender pro Matinas um outro projeto e ele falou, cara, eu acho que tem um livro para escrever que só você pode escrever, que é a Escola Brasileira de Futebol. Eu falei, você tem razão. Aí eu fui escrever. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz muitas entrevistas. Tem uma entrevista que eu fiz que eu acho que é um pouco simbólica em relação a por que os técnicos brasileiros precisam escrever. Porque a cultura do futebol brasileiro, riquíssima, ela é oral. Então, por exemplo, o Cafu foi treinado pelo Luxemburgo e pelo Tele. Ele te diz, o Luxemburgo é melhor. Por quê? Coisa que o Cafu me disse muitos anos atrás. Porque ele te diz que não é aqui que você tem que ficar, é aqui. É 1 centímetro para cá, porque é aqui que a bola vai passar. Luxemburgo quando era bom. Mas o Cafu te diz como o Tele trabalhava. Mas tem algum retrato escrito de como o Tele trabalhava? Não. Quem sabe como o Tele trabalhava? Milhões de pessoas que trabalharam com ele ou que viram ele trabalhar. Quem não viu, não sabe, porque não está escrito. A cultura do futebol brasileiro é riquíssima, mas é oral. Se você não ouviu o seu avô dizer como é que ele recolhia o leite da vaca, você não sabe como faz. Entendeu? O futebol brasileiro é assim. E lá fora... Portugal, a gente começou a falar termos do futebol de Portugal, que Portugal usa, que eu acho ridículo a gente usar. Por exemplo, por que eu preciso dizer externo em vez de ponta? Correto. Externo e a gente tinha uma coleção de futebol cards nos anos 70, que ponta direita e extrema direita eram sinônimos. Por que eu preciso dizer externo direito? Porque Portugal colocou na literatura e a gente está lendo. A gente não. Os candidatos a técnicos no Brasil estão lendo em Portugal e na Espanha. Aí virou uma tomada de decisão. Tudo é tomada de decisão. Ele errou a tomada de decisão. Acho horrível. Não, ele escolheu errado. Exatamente, ele passou errado. Ele errou. É o gesto técnico. O que é o gesto técnico? Ele passou errado. Eu vi. Quem que eu vi hoje? Quem que eu vi falando, caramba?
Hoje você assiste esses dias. Porque o futebol posicional... Que futebol posicional? Mas eu acho que assim, a questão posicional, eu até acho que tem uma questão que é a seguinte, o Guardiola faz um estilo de jogo que se usou convencional como posicional. É como você chamar de 4... Não é um sistema tático, mas é uma maneira de jogar. É diferente é uma maneira de jogar, né? É diferente, porque, por exemplo, seu avô dizia center for. Meu pai dizia. Center for. Meu pai dizia. É o centroavante. Por exemplo, meu pai falava corner. Corner. Então, como é que era back que eles falavam? Back. Era back. Sabe quem falou isso? A gente entrevistou o Nelinho. E ele falava isso no podcast e eu ficava tentando entender o que ele falava. Meu pai usava muito. Sabe o que é center alfo? Center alfo? Não. Center alfo, alfo direito e alfo esquerdo. Nossa Senhora. Gerações disseram isso. Alfo direito é o médio direito. É half. Half. É um meia. De half. Que em inglês é half. Sim. É center half. Virou center alfo. Depois a gente transformou em médio volante. O idioma é um ser vivo. Sim. Só que ele precisa ser vivo diante da vida. Das pessoas dizem. O center for era o center forward. Que chamava no Brasil center for. Que virou centro avante. É como o próprio futebol. Exatamente. Futebol você escreve F-U-T-E-B-O-L. Sim. Não é ludopédio, como quiseram dizer. Como é que era impedimento também que meu pai falava? Offside. Offside. Então eu não preciso dizer externo, porque o português diz externo. Eu preciso compreender o que mudou do jogo. Eu preciso dar... O cara fala assim, o cara tá jogando na amplitude. Não, ele não tá jogando na amplitude. Não existe esse lugar. Amplitude é tudo que liga o lado esquerdo ao lado direito. É amplo. O que você diz? Eu ponho um ponta muito aberto do lado direito. Pode ser um ponta, pode ser um lateral, pode ser um meia do lado de cá e do outro lado pode ser um outro lateral, porque eu quero abrir o campo. Por quê? Porque a defesa está muito fechada. A defesa está fechada, concentrada aqui. Eu não tenho espaço por dentro. Então o que eu faço? Eu abro um cara do lado de lá, grudado na linha lateral, e outro cara do lado de cá, grudado na linha lateral, que é para quê? Que é para abrir o campo. Porque se eu abrir o campo, a defesa deles que está fechada aqui assim, ela vai ter que se expandir para marcar um ponta do lado de cá e o outro lado de lá. Seja um ponta ou seja um lateral. Ou seja um meia. Esse cara vai jogar lá. Pode ser um meia, que fala assim, o Raí vai jogar lá aberto na ponta direita, que eu preciso abrir os caras. Eu gosto também quando fala assim, o time tá sem ideias. Não, o vazio de ideias, na terceira vez, o vazio de ideias do comentarista. Vazio de ideias. É um time que é um time que não tá jogando. Não tá criando. É isso aí, tá sem criação. Del, é isso aí. Na terceira vez que eu falo vazio de ideias, o vazio de ideias é meu. Eu concordo. Claro. Eu concordo. Aí você fala assim, o cara foi jogar na amplitude. Não, ele não foi jogar na amplitude. Ele foi jogar na ponta. É isso aí. Pra dar amplitude. É isso aí. Entendeu? A gente fala português, sabe cara. Que isso aí parece aquela linguagem de coach, né? Mas você sabe por que eles estão falando isso? Porque todo mundo está fazendo curso de técnico na CBF. E os professores da CBF, eles começam a falar essas coisas. Eles falam essas coisas para parecer mais bonito. Não é para parecer mais bonito, porque você está lendo. Nesse contexto eu aprendi muitas coisas em redação, que a gente falou muita coisa do inglês. A gente fala até hoje. Sim, né? Ou seja, a gente ia fazer uma reunião de pauta. Aí você falava assim, vamos fazer um brainstorming. O que é um brainstorming? É uma tempestade do cérebro, é uma tempestade de ideias, é uma reunião de pauta, cacete. Vamos fazer um brainstorming? Não, vamos fazer uma reunião de pauta. A gente fez isso em jornalismo também. As pessoas falam, não é um problema isso. O problema não é você usar o vocabulário este ou aquele. O jornalista precisa se fazer entender. Sim. Se eu chegar numa reunião e falar assim, vamos fazer um brainstorm, e o cara olhar pra mim com a cara de ponto de interrogação, e aí eu vou tirar um café pra mim, um café pra você, ele vai achar que o brainstorm é tomar um café.
Se eu não me fizer entender, não serve. Eu sou jornalista. Mas esse é um ponto. Diga. Tem uma coisa também que tá mais ou menos relacionada com isso, que eu formei medicina antes, né? Aí eu comecei a fazer jornalismo depois. E uma coisa que não causa entendimento, e eu vejo demais o pessoal falando, quando vai falar que alguém morreu. O Pelé morreu. Por falência de múltiplos órgãos. Todo mundo morre de falência. Só a não ser que você morreu esmagado. Aí você, beleza, mas assim, qual que é a utilidade disso, sabe? Você falar, não, morreu de, sei lá, que ele morreu de... Você está querendo criar eufemismos. Né? Você está querendo dizer, não é que você morreu de câncer no rim. Você morreu de câncer no pulmão. De órgãos, você morreu de infarto. O que te matou? Informa? Nada. Você entendeu? Nada. Mas o que você está dizendo, eu venho batendo muito na tecla. Aqui, às vezes, quando eu participo de todo podcast, e aqui não é nada pessoal para esse ou aquele. Está faltando na comunicação bons diretores. Que mostre o caminho. Assim, vai por aqui. É igual o cara, o teu chefe virou e falou assim: se você trabalhar errado, pronto, é isso. É isso. Sabe, tirar da pessoa, assim, eu sei que o Ale pode me dar mais. Então, cara, isso aqui não tá legal. Então, uma palavra que não quer dizer nada. Interessante. Pode ser uma palavra. O jogador. O Hugo, lateral esquerdo do Goiás, que diz que o Corinthians quer contratar. Sim, é interessante. É um lateral esquerdo interessante. Quer dizer o quê? Ele é bom ou ruim? Interessante. Cara, o cara não quer se comprometer, então não fala. O cara não quer se comprometer, fica em casa. Um lateral interessante. Não serve pra nada isso. Ele é bom ou ele é ruim? Então, assim, uma mulher que vê um homem na rua. É um homem interessante. Não, ele é bonito ou ele é feio? Cara, me diz o que você acha. Se você não quer dizer o que você acha... E uma outra coisa que acontece hoje muito nas redações. Outro dia, um âncora deu uma informação dizendo... Todo mundo dizendo, o Abel Ferreira deu uma entrevista depois do jogo contra o Internacional, dizendo que estava de saco cheio. Sim, eu via. Aí um colega meu fez um depoimento correto, dizendo, o Abel não vai sair. O Abel não vai sair. Ele não vai sair porque ele está comprometido com o projeto do ano que vem, porque a família dele está feliz, e o jogador que ele queria contratar, que é o Arimão Moreno, já chegou. Ele tomou um pito. Porque você checou com o seu repórter? Como assim? Aí, assim, a gente passava 5, 8, 10 anos para conseguir dar opinião quando você virar jornalista. Certo. Né? O seu papel era dar informação. Agora que você pode dar opinião, porque você dá opinião por quê? Você dá opinião porque você apurou, tem informação suficiente, então você junta a informação que você apurou à opinião que você tem e está acontecendo isto. Eu vou cravar. Por causa disto. Aí o cara vem pra você e diz assim, mas você não chegou com setorista? Porque quer dizer que agora eu tenho que passar mais 8 anos de curso para poder dar informação, não opinião. Mas a informação eu apurei. Porque eu aprendi a apurar quando eu tinha 25 anos, 23 anos de idade. Tá certo. Cara, é uma coisa de maluco. Você tá As certo. pessoas acham que hoje o legal é você cravar. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. Dane-se! Opinião e bunda, todo mundo tem. Não, mas por que eu acho que está acontecendo muito esse negócio de opinião? Porque o jornalismo ele está perdendo. Porque sempre. Eu acho que era o Fernando Fernandes que falava isso na Band. Primeiro você tem a informação. Qual que é a informação? O Abel Ferreira está feliz com a família dele, blá, blá, blá. Aí depois você tem a opinião. Milhões, ele vai perder 55 milhões de reais para sair do Palmeiras. Algoritmo também, porque quando a pessoa dá uma opinião dessa em jornalismo, muita gente vai lá e comenta. E aí o algoritmo vai. E eu falei, é muito tempo de opinião também. Ale, mas assim, presta atenção. Eu posso dar uma opinião. Eu vou repetir o que eu disse. Opinião e bunda, todo mundo tem. A diferença do jornalista para o cara que está no botequim é que ele pode passar a mão no telefone e ligar ou passar um telefonema ou pro técnico, ou pro jogador, ou pro diretor, ou para alguém que esteja perto que te complemente o que está saindo. Porque muitas vezes o que sai no jornal
Por exemplo, outro dia tinha... Vanderlei Luxemburgo está perto do acerto com o Cruzeiro. Isso. Aí eu tô passando o dia inteiro telefonando para os dirigentes. Cara, isso não faz sentido. Abri o dia seguinte na rádio, eu entrei na rádio, na CBN, e falei, cara, olha só, a informação é que o Vanderlei está muito perto do Cruzeiro, mas tudo que eu apurei ontem diz que não vai acontecer. Não faz sentido o Cruzeiro ir atrás do técnico, que foi o primeiro que a SAF demitiu. Então, é possível que tenha uma surpresa hoje durante o dia. Uma hora depois, o Cruzeiro anunciou o Paulo Autuori como efetivado até o final do ano. O que me vale dar uma opinião dizendo Vanderlei Luxemburgo não é ruim, Vanderlei Luxemburgo é uma boa escolha, Vanderlei Luxemburgo é um técnico horroroso, Vanderlei Luxemburgo é uma boa decisão. Você tá falando por quê? Exato. Ele não vai ser o técnico, Pra que você tá falando isso? Ele não vai ser o técnico. Eu gasto uma energia com uma base de uma informação vazia. E qual é o papel? Isso eu digo no boteco. No boteco você tá aqui assim, leva mais uma pra mim? Ih, cacete, a gente tá discutindo o Vanderlei aqui, mas ele não vai ser não, ó. Acabou de anunciar o Autuori. Cancela, hein? Cancela aí que eu não quero mais não. Porque, entendeu? O jornalista, a única utilidade nossa... Eu vou contar uma história de outro dia. A gente faz jornalismo pra sociedade. Eu sei que eu tenho um purismo, que eu tenho que me libertar dele, né? Porque, assim, a gente aprendeu... Eu aprendi na Editora Abril que existe uma separação de igreja e Estado. Então, o departamento comercial vende, o departamento editorial produz o conteúdo. Correto. Vou dar um exemplo. Em 2005, o departamento comercial da ESPN trouxe uma proposta do Banco Santander para o Zé Trajano para dizer assim, a gente tem um produto que é patrocinar o canal até a Copa do Mundo para fazer matéria sobre os 6 jogadores que o Santander contratou. Cafu, Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. O Trajano chamou a mim e outra pessoa da redação. Quem chamou? O Zé Trajano. Zé Trajano. Falou, o que a gente pode fazer com isso aqui? Bom, o comercial trouxe o produto. Eu não vou vender o produto, eu sou jornalista. Eu sei que o mundo mudou. Estou só dando um exemplo. Eu falei, Trajano, a gente não tem um programa nas pegadas do campeão? Tem. A gente pode fazer nas pegadas dos campeões. Porque aí a gente vai pegar esse dinheiro e nós vamos para a Europa fazer matéria com esses 6 e, claro, que vamos fazer programa com todos os que podem ser convocados. Qualquer programa que a gente vai fazer na Europa vai ter Dida, Gilberto Silva e Kaká. Vai ter Cicinho, Gilberto e Cafu. Vai ter... Cara, eu não preciso fazer programa só sobre esses 6 do Santander. Eu preciso ter os 6 dentro do programa. Mas eu vou fazer Gilberto, Grafite, Diego. E os 6 vão estar no meio disso. A gente não tem nas pegadas do campeão, que é o programa do Guga. A gente faz nas pegadas dos campeões. Criamos um produto. O comercial trouxe a ideia da venda. Perguntou, vocês têm um produto para isso? Temos, criamos o produto. O comercial vendeu, o editorial produziu. É mentira você dizer assim, publicidade e jornalismo andam juntos, então o jornalista pode vender. Não, depende. Aí vou contar a história. Eu sei que eu tenho um rigor que eu preciso pensar em como resolver. Não estou discutindo isso. Estou dizendo o seguinte, outro dia eu estava discutindo essa questão com a minha filha, que tem 20 anos. Ela virou para mim e falou assim, pai, o mundo não é mais tão rigoroso como você pensa, como você aprendeu. Eu falei, eu sei, Bruna, eu tô pensando justamente sobre isso. Aí ela falou, eu falei, só que tem coisas que são assim. Por exemplo, se eu for patrocinado pela Puma e eu descobrir que a Leila Pereira recebeu propina da Puma para fazer o contrato com a empresa, tô falando hipoteticamente, certo? Eu, jornalista, publico ou não publico? Ela falou, você cancela o contrato. Falei, sim, mas até cancelar o contrato, eu não posso publicar. Você vai perder o furo. Eu falei, Bruna, o furo de reportagem não é apenas uma vaidade do jornalista. A informação é para a sociedade. A informação é para a sociedade.
É para isso que a gente faz jornalismo. É claro que quando eu dou um furo de reportagem, a informação exclusiva toca no fundo da minha vaidade. Eu sou jornalista. Eu aprendi a buscar a informação exclusiva o tempo inteiro. Vai me mexer com a minha vaidade? Evidente que sim. Mas a informação exclusiva, a informação relevante, ela é para a sociedade. Sim. Quando você descobre o escândalo que derruba o presidente Fernando Collor, ou que derruba o presidente, o que derruba enfim, você está dando uma informação para a sociedade, não é para você. Então a gente precisa pensar em onde está o limite disso. É muito sério isso. Concordo. As pessoas estão achando que jornalismo é fazer... Tem uma diferença fundamental, Theo. Estou falando demais, mas assim, entre fake news e erro de imprensa. Médico erra, advogado erra, jornalista erra. Fake news é mentira. Fake news é mentira. É você plantar uma mentira de propósito. Sim. É outra coisa. Intencionado, né? Não, concordo. Agora, o PVC, vamos falar um pouquinho como a gente falou, futebol. Você acredita que o Carlo Ancelotti venha para a seleção brasileira? Eu acho que vai vir. Você acha? Eu acho que vai vir. Eu acho que a gente vai duvidar até o final e ele vai vir. Você não acha que esse movimento que está acontecendo agora no Real Madrid, essa renovação real, os caras tudo contrato 28, até 29, chegando os jogadores mais jovens, você não acha que isso é para ele? Não, eu acho que é sentido para ele? Sabe? Em que sentido Assim, para ele? porque o Real agora, a turma mais jovem está renovando tudo contratão. 28, 29, e tem uns mais novos chegando. Sim. É ele que está montando. Isso está acontecendo agora. Para que vai montar e de repente chega, sei lá quem? Chega o Abel. Chegou agora? Não chegou o Abel para ser o treinador. Você não acha que esse é um trabalho... Xabi Alonso. Que ele vai manter ele ali no... Estão falando do Xabi Alonso também. O Xabi Alonso faz um trabalho exuberante. Estão falando do Xabi Alonso também. Mas sei lá, você acredita que ele venha? E você acredita que se vier vai dar certo? Eu acho, são algumas frentes disso aqui, Theo. Primeiro, se o Brasil entendeu que precisa de um técnico estrangeiro, então o Brasil precisa entender que ele precisa produzir uma geração de técnicos brasileiros. Você não pode contratar um técnico estrangeiro e dizer assim, eu, entre aspas, país do futebol, entendi que eu não tenho mais condição de formar técnicos. Então, socorro o Carlo Ancelotti, venha. Paralelamente a isso, vem Carlo Ancelotti, vem Guardiola, vem cá, vamos formar uma geração de técnicos brasileiros. De Fernando Diniz, de Maurício Barbieri, de quem vier por aí. Tem um dado que eu acho muito revelador sobre como outros países gostam do jogo e nós gostamos de jogar. A seleção de 2002 formou um técnico. A seleção argentina de 2002, eliminada na primeira fase, formou 7 dos 23 convocados. Nós gostamos de jogar. 2002, quem foi? Rogério Ceni. Rogério Ceni. Aí você vai dizer, o Belletti tá na Macia tentando ser técnico da base do Barcelona. Não é. O Ricardinho foi técnico do Ceará e depois demitido e desistiu. O Brasil formou Rogério Ceni. Só. O brasileiro gosta de jogar. Outros países gostam do jogo, do entendimento do jogo. E aqui é que está a diferença. Se eu preciso pedir socorro para um estrangeiro, eu preciso formar uma geração de técnicos que conheçam, entendam e difundam o jogo para os outros jogadores. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o Ancelotti vem pela informação. Pode ser que o Ancelotti roa a corda. Aí o Real Madrid vai formar uma geração de jogadores para o futuro. O Real Madrid é o único time de 56 a 23, só uma vez aconteceu de uma mesma equipe, do goleiro ao ponto esquerda, ganhar 2 Champions League seguidas. Só uma vez? Só uma vez. Você tem ali o Real Madrid pentacampeão, 56, 57, 58, 59, 60. Mas era tudo... Tudo time diferente. Aí você tem Benfica, bicampeão, 61, 62. 61 não tinha Eusébio, 62 tinha Eusébio. Aí você tem Internacional, 64, 65. Tinha Bedin num time, tinha Tanin no outro. Ajax 72, 73, 74. O
O Bayern de 7-5, 7-6 e 7-7. Não. 7-4, 7-5, 7-6. Ajax 71, 72, 73. Ajax, Bayern 7-4, 7-5, 7-6. Não se repetia. Só uma formação se repetiu. Navas, Carvajal, Sérgio Ramos, Pepe e Marcelo. Casimiro, Kroos e Modric. Isco, Cristiano Ronaldo e Benzema. Eu dei sorte de ter feito esses dois. 17 e 18. 17 e 18. Porque em 16 jogou o Bale a final. De ter visto. 17 e 18. É o único caso que repetiu. E o Zidane não ficou para depois. O Bale foi... 16. O Bale estava nos 3. Mas certo. O Bale não foi titular na final em 17 e 18. Pera, o Zidane, ele tava como técnico. Nas duas. Nas 3, né? 16, 17 e 18. Nos 3 títulos. Tá. Aí você tem um processo de renovação do Real Madrid que passou pela saída do Cristiano Ronaldo, na transformação do Benzema em protagonista e na vinda do Vinícius Júnior como coadjuvante para depois virar protagonista com a saída do Benzema, que é o Ancelotti. O processo de construção do time, ele está sendo feito independentemente do técnico. O Real Madrid tem um processo de formação da equipe e de renovação da equipe que não depende do técnico. Eu vejo esse Real que está sendo formado como um Real parecido do Cristiano Ronaldo. Daqui a 3, 4, não sei, talvez até o ano que vem. Sim. Sabe? Porque a gente não tem um grande time hoje. Fala assim, esse time aqui é o bicho-papão. Não tem, sabe? Eu acho que hoje o a gente City é legal. Mas assim, eu hoje, falo assim, escolhe esse para colocar a camisa do Goiás. Do jeito que tá aí, eu vou no Real. Eu acho que a gente tem hoje, Theo, um grande técnico e um grande clube. Hoje o grande duelo da Champions League é um grande técnico versus um grande clube. É um clube que se renova entendendo os movimentos de saída e de entrada. Sim. Com um grande treinador. Sim. Que faz a renovação por conta dele. Se o Guardiola sair, o City vai sofrer muito. O Real Madrid, ele vai sofrer pelos processos de renovação, que são normais. Sim. Você vê o Bayern até hoje não se achou, né? Porque o processo não foi legal. E ele perdeu o Lewandowski e foi tentar achar o Harry Kane para tentar corrigir a saída do Lewandowski. A outra coisa, Copa do Mundo. A gente está vendo aí a Copa do Mundo com Paraguai, Uruguai e Argentina. A Copa dos 6 países. E aí depois Marrocos, Espanha e Portugal. Tá certo que aqui na América do Sul vai ser um jogo, né? O que você acha disso? E uma Copa do Mundo com mais times, mais gorda. O que você acha disso? Aí eu vou dar na sua filha. Eu já parei e falei assim, todo mundo acha loucura. Eu não tô achando tanta loucura. Você fazer um jogo no Uruguai. No Uruguai. Paraguai e Argentina já foi uma Paraguai tem a ver com isso? Pois o Comebol, né? Não, porque assim... O presidente da Comebol é Comebol. Cara, se você fizesse uma Copa do Mundo no Uruguai, ok, uma abertura no Uruguai, pelo centenário. Ou se você fizesse ainda 2 jogos de abertura no Uruguai e na Argentina, que foram os 2 finalistas da primeira Copa do Mundo. O Paraguai não jogou nem a Copa de 30. É verdade. Cara, se você fizesse um jogo em Montevidéu e um jogo em Buenos Aires, lindo. E nesse ponto eu acho legal, fez a abertura lá e vai viajar e tá tudo certo. Agora, realmente, o Paraguai não tinha... Cara, o Paraguai não tem nada a ver com isso. É o presidente, vai fazer um estádio bacana, né? Essas coisas, né? Vai ser a Copa da Península Ibérica. Vai ser a Copa da invasão moura. Por causa do Marrocos ali. Porque os mouros invadiram a Península Ibérica. Então vai ser a Copa da invasão moura. Pô, dá pra contar uma porrada de história. Um monte de história. Eu acho Portugal e Espanha sensacional. Sensacional. O que não... E aí, você fazer um jogo... Até o Marrocos, sempre entendi. Beleza, é perto, dá pra fazer. Você faz ali... Sim. Dá pra fazer, são 40 minutos de voo de Madrid pra Casablanca, dá 1h10, vai.
Dá para fazer, não tem problema. Não, entendi, a Copa da Invasão Moura, ok. E aí você faz a abertura no Uruguai e Argentina porque foi a primeira final de Copa. O Paraguai não tem nada a ver com isso. Dá pra fazer. Agora, o maior símbolo disso é o que você falou. Por 48 países, nem a FIFA sabe como faz. Esse é um Porque ponto. quando você subiu de 16, até 78 eram 16 países. Até 78 eram 16, Até 78 eram 16. Aí o Avelange, porque o Avelange foi candidato prometendo para a África e para a Ásia que eles iam ter vagas, subiu para 24. Aí foram 4 Copas, 82, 86, 90 e 94, com 24 vagas. Era muito ruim de fazer. Por quê? Porque 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3. Você não faz a final da Copa. Não tem como fazer dividindo por 2 até chegar na final. Então, a primeira vez, em 82, eles fizeram 4 grupos de 3 na segunda fase. Não gostaram do resultado, que era o Brasil jogar pelo empate contra a Itália e foi eliminado contra a Itália. Era um grupo Brasil, Argentina e Itália. Aí, a partir de 86, eles fizeram, 86, 90 e 94, uma fórmula maluca que era se classificar o terceiro colocado de A, B, C e D, que classificavam. Eram 6 grupos de 4, classificavam os 2 melhores de cada grupo e aí tinha oitavas, quartas, mais os 4 melhores terceiros colocados. Certo. Que resultou na Argentina, seria eliminada, classificou em terceiro e foi vice-campeão do mundo. Certo. E a Itália em 94 também. Aí você tinha uma fórmula maluca que é se classificar o terceiro de A, B, C e D, o cruzamento é esse. Se classificar o terceiro de B, C, D e E, o cruzamento é esse. Tinha uma fórmula. Então, foi tão errado que de 16 para 24, a Copa inchou. E de 24 para 32, a Copa desinchou. Porque 32... Ficou mais clara. Você faz 8 grupos, classificam 2, são 16, depois são 8... E é o modelo clássico. Né? E é o modelo clássico, né? O modelo clássico de Libertadores, de Champions, de tudo. Então, né? Quando eles fizeram 48, eles falaram assim, não, mas é fácil, nós vamos fazer 12 grupos de 3. Falei, nossa, vai dar marmelada no final do terceiro jogo. Nossa, vai ter um cara que não vai ter chegado classificado. Aí os caras voltaram atrás. E aí eles perceberam que para fazer... Tanto que eles anunciaram a fórmula até agora. Eles criaram um monstro. E isso dá a noção de que eles podem destruir a Copa do Mundo. Pode. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Não, e agora, por exemplo, já tem a história de fatiar os jogos, né? A televisão que comprou a Globo não comprou todos os jogos. Que coisa louca, né? Não, então, pensando, é muito mais fácil criar uma Sul-Americana da Copa do Mundo, sabe? Fazer um negócio assim, sabe? Do que querer aumentar o número de jogos, cria um... Mas é o lado político, agora é voto, entendeu? É voto. Os países que estão entrando, os países que nunca iriam disputar a Copa, eles vão entrar. Sim. Eles vão entrar. É voto. Ó, o voto na presidência. Eu acho, sinceramente, que 32 é melhor você pensar. Quando subiu de 16 para 24, foi político e deu errado. Deu errado. Foi por política, deu errado. Mas ok, com toda a corrupção da Avelange, você entender que, o futebol se espalhou para Nigéria, para África, para Ásia, para Oceania. Se não tivesse sido o futebol, ia ter sido o basquete da NBA, e o futebol podia não ser o esporte mais popular do planeta. Então, teve uma importância para o futebol. Você levou o futebol para o mundo inteiro, ok. Subiu para 24 não estava bom, subiu para 32. Quando você sobe de 32 para 48, o problema é a conta não estar funcionando. E 64 é muito, não é uma Copa do Mundo. 32 é perfeito. E por que 64 você acha que daria errado? Porque é muita gente. É muito jogo, é muita sede, você tá entendendo? Você precisa de 2 meses de Copa do Mundo. Nós temos um mês, né? A Copa é um mês, não tem jeito. Então, você não pode dar um passo maior que a sua perna. Isso vale para comprar um apartamento, para comprar um carro, para andar daqui até o final do arbitragem, tudo. Você tá entendendo? Tudo. Arbitragem, organização. Poxa, são 32, às vezes já é difícil. Né?
Eu acho 32 o ideal. 32 o ideal. O ideal, sabe? É bacana. E você acha que tem chance deles voltarem para, por exemplo, foi para 48, não, deu errado, vamos voltar para 32? Tem chance. Você fala, eu renunciei à presidência da FIFA, não vou concorrer na próxima eleição, fiz uma bobagem e vou voltar atrás. E aí vocês votam em quem vocês quiserem. E os caras estão comprando voto. A questão central é essa. Você já... Não é comprar voto. Lugar Não é comprar voto de dar dinheiro na sua mão, mas é dizer assim: olha, fulano, você vai ter mais chance de jogar a Copa do Mundo, vote em mim. Exatamente. Eu não vi ainda, não tem ainda, né? Quando eles sortearem, aí a gente vai entender. Porque vai ter time que dá para saber. Por exemplo, aqui no Brasil são 7. Aqui na América do Sul vão ser 6 e 7. 6 né? mais 1. Caramba, pode de repente uma Bolívia. A Venezuela vai. A Venezuela? E uma coisa que eu tenho certeza é que vai ter 3 na América do Norte, que os 3 estão lá sempre. Como assim? Não. Eu acho sempre que eles vão não. querer botar, assim... Não, sempre não, porque assim, os Estados Unidos, a próxima Copa do Mundo tem os 3. Estados Unidos, México e Canadá, porque são países sede. Sim. Na Copa do Mundo de 2030, a outra. Você tem 6 garantidos, porque a Argentina é país sede, o Uruguai é país sede, o Paraguai é país sede, o Marrocos é país sede. Eu não quis dizer que vai botar os 3 porque Agora, sede. Eu quis dizer porque eles priorizam, entendeu? Eles vão querer priorizar. Agora, boa pergunta, essa do Paraguai. Então já tem Paraguai, Uruguai e Argentina. E vão ter mais 6? A FIFA tem que resolver isso. Então não vai ter eliminatórias. Olha o pepino. É isso. Olha o pepino. Porque são 10 países na América do Sul. Se 3 já estão. 6 vão hoje. Mas 9. É isso aí. E o outro vai para repescagem. Tira a Bolívia e o resto vai todo mundo. Então, se você não pensar no que você está fazendo antes de fazer, você vai fazer bobagem. Caramba, mas será que eles não pensaram? A gente tá aqui batendo um papo, tem 10 minutos e pensamos. Eles estão fazendo política o tempo inteiro, cara. Fazendo política o tempo inteiro. Agora, lá nos Estados Unidos, então tem Estados Unidos, Canadá e México. E vão vir quem? Vai vir quem? Vai ter a eliminatória da três. CONCACAF, vai deixar mais 2 ou 3 vagas. Caramba, vai vir cada coisa, hein? Não, mas tudo bem. Se você for, a Costa Rica já fez grandes campanhas. A Costa Rica já fez. Aqui no Brasil, a Costa Rica fez uma boa. Foi, eliminou Itália e Inglaterra. Chegou até as quartas de final. E ela foi em 2006 também, em 2002, eu acho. Em 94 também. 90 também. Então... 94, eu lembro 90 foi também. Na minha cabeça. 90 ela foi. 90 o Brasil ganhou da Costa Rica de 1-0. E a Costa Rica foi até as oitavas de final. Foi a primeira participação em Copa. O PVC, já estamos no final. Onde é que você está, hein? Além da Paramount, o que você está fazendo? O UOL e Rádio CBN, Rádio Alvorada de BH. E no UOL vocês estão com um programa... De primeira, todo dia às 11 da manhã. Todo dia? Todo dia às 11 da manhã. Segunda a sexta. E você está em todo dia você está lá? Todo dia eu estou lá. Tá. Na pior das hipóteses, se eu tiver que viajar, eu deixo 3 comentários gravados e a gente faz todo dia. E Paramount agora volta, hein? A gente volta em janeiro a fazer reunião para fevereiro começar a Libertadores e Copa Sul-Americana. São 4 anos de contrato de Libertadores e Copa Sul-Americana. Tá certo. Bom, PVC, obrigado demais ter você aqui. Obrigado, Anselmo. O Anselmo tá ali descansando. Obrigado, Ale. Valeu. E só lembrando, gente, inscreva-se aí no canal, ajuda a nossa sobrevivência. Você lembra as redes sociais? No Instagram. Tem que ter decorado. Esse é o Instagram. 70. Podpai, Podfilho. Podpai, ponto Podfilho. Tá vendo? No Twitter é Podpai, Podfilho. Tô dentro. TikTok, Podpai, Podfilho. Né? Facebook, Podpai, Podfilho. E... Aí tem o canal de cortes. O canal de cortes, pronto. E o canal... Aí eu tô bem. Se você estiver vendo a gente no SPT de madrugada ou no SPT Esportes, siga o nosso canal Pode Pai, Pode Filho no YouTube também. E se você estiver vendo a gente no Pode Pai, Pode Filho YouTube, vai lá seguir o SPT Esportes no YouTube. Se estiver vendo no SPT de madrugada, segue os dois no YouTube. SPT Esportes e Pode Pai, Pode Filho. Valeu, gente. Forte abraço e cuide-se bem.